Opa! Tudo bem? Tudo Tudo jóia? bem? Que Quanta maravilha! alegria! Saudade de você. Tudo tranquilo? Tudo certinho? Tudo ótimo. Olha que a gente Maravilha. nem falou o tema, né? Mas a gente já sabia que ia ser um bate-papo ótimo, né? Tranquilo, exato. Pois é, a gente bater essa prosa aí, eu saber, né, e a gente contar um pouco de você para quem me segue, né? E a gente trocar algumas impressões sobre como é que está esse nosso Rio de Janeiro, como é que está a atividade, né, da polícia, questões que a gente tem sobre a, a, a segurança pública, o combate à violência contra a mulher, o combate sobre os maus tratos aos animais, enfim, essas pautas que são tão caras a todos nós, né? Mas claro que a gente tem que começar um pouquinho sobre as, digamos assim, as grandes ilegalidades, né? Eu tenho visto aí, né, e hoje ainda postei aqui no Instagram a palestra que o Barroso foi lecionar lá em Harvard, né? E foi lecionar em Harvard falando sobre a ameaça da democracia, né? Que o Brasil está, está sob ataque, a democracia estaria sendo ameaçada, enfim. E tem me incomodado cada vez mais esse discurso da esquerda, né? Dizendo que a democracia brasileira está ameaçada. Eu gostaria de colher aí a tua opinião a esse respeito, porque eu não consigo identificar, não consigo perceber nenhum gesto, nenhum ato, nenhuma lei, nenhum projeto de lei, nenhuma medida provisória, nenhum decreto presidencial que tente restringir a liberdade individual, a liberdade de expressão, a censura à imprensa, a regulação à internet, tente restringir a, a, a questões ligadas ao ambiente acadêmico. Pelo contrário, o que eu vejo é um Supremo Tribunal Federal cada vez mais hostil, um Supremo Tribunal Federal praticando aí atos de constitucionalidade muito duvidosa, para sermos aqui gentis, né, com a Suprema Corte, e vejo, na verdade, a ilegalidade sendo praticada e as ameaças à democracia vindo do Supremo Tribunal Federal, né? Eu não sou penalista, né, sempre friso isso, mas, por exemplo, muito me estranha prisões como, por exemplo, a do deputado Daniel Silveira, né, que até onde sei, né, até onde conheço dos meus estudos de direito constitucional, né, matéria a qual eu me afeiçoei desde os tempos da faculdade, mas até onde sei, os deputados são invioláveis civil e penalmente por palavras, opiniões e votos, né? Mas quaisquer palavras, né? Opiniões e votos. Então, por mais esdrúxulas que sejam as manifestações de parlamentares, né? Por mais bizarras que sejam as manifestações, por mais agressivas que sejam as manifestações, e sem dúvida nenhuma as manifestações de Daniel Silveira foram bastante rudes, grosseiras, e até mesmo, podemos dizer, por que não, ameaçadoras, mas ainda se encontram dentro daquela imunidade parlamentar disposta como garantia constitucional. E quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal se intitulando ao mesmo tempo vítima, investigador, né, e juiz da causa, na verdade, eu quero crer, né, posso estar equivocado, né, quero colher a tua opinião, mas quero crer que a ameaça à democracia vem do Supremo e não
do Executivo, né? Como é que você vê essa questão digamos assim, desse ambiente macro, para que depois a gente vá afunilando aqui para coisas do nosso dia a dia? Eu acho que realmente o Barroso tem razão. Só que ele deve estar se referindo aos pares dele, né? Porque realmente é uma ameaça à democracia. Eu acho que eles esqueceram que existe uma coisa chamada separação dos poderes, que está na Constituição. Eu acho que às vezes tem um certo ministro que ele é tão onipresente que eu estou até com medo de perder meu emprego de delegada, porque daqui a pouco ele vai estar na minha sala prendendo os outros, né, que não concordem com ele. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma ministra estar preocupada com o meio ambiente e entrar na seara do executivo. Executivo esse que foi eleito pelo voto popular. Eu não vou discutir aqui Bolsonaro, Lula ou o que quer que seja. Eu só acho que a vontade do povo tem que ser respeitada. Se por acaso essa vontade não é boa, se por acaso daqui a pouco vai ter eleição e que seja retirado o presidente, seja posto outro, né? A gente passou 14 anos mais ou menos com um partido que foi respeitado. Agora, deixa o homem trabalhar, deixa esse povo que votou nele respirar e ver o que ele está fazendo. Ele realmente foi uma decepção. Tem aí a eleição para que ele seja retirado. Não o Supremo Tribunal não deixar de jeito nenhum que um governo respire para trabalhar, porque o tempo todo parece assim que eu estou defendendo o Bolsonaro. Daqui a pouco, outro dia me chamaram de gado de petralha numa publicação só. Menos de 2 horas eu fui gado de petralha. Porque você não pode mais ter opinião. Né? Você não pode ter opinião, você não pode mais raciocinar. Se você raciocinar, ou você é para um lado ou você é para o outro. Sim. Mas nesse caso, olha, foi boa época que eu estudava direito e achava tão bonitas as construções do Supremo, que eu respeitava o Supremo, que eu era fã da Ellen Grace, né? Mulher fina, elegante, respeitando os outros poderes. Realmente eu concordo contigo. Assim, coisas inviáveis, impensáveis, eu já não sei mais o que eles acham da vida, que tipo de poderes, entendeu? Uma crítica vira uma ameaça. Sim. Né? Sim. Vira uma ameaça. Sim. É um ditador de toga. Essa é a minha opinião. E salvo o melhor juízo, sempre repetindo aqui que eu não sou da área criminal, mas me parece que se algum ministro se sente ofendido por uma fala, o que caberia ali seria esse ministro procurar os canais competentes, registrando ali o fato, né? E movendo a máquina persecutória, movendo a máquina, né, judicial, mas ali ele apenas dando o impulso como vítima, comunicando que foi, de alguma maneira, injuriado, caluniado ou ameaçado, ou seja lá o que for, e as instâncias do judiciário, do Ministério Público, da polícia, fariam o trabalho de acolher essa manifestação, proceder à investigação, se fosse o caso, o Ministério Público fazia a respectiva denúncia e seguir o seu curso natural. E não uma situação tão esdrúxula, onde um deputado federal, que tem uma imunidade parlamentar absoluta, né, porque é aquilo que eu venho dizendo, são 513 deputados ali, né, num país de 215 milhões de pessoas, nós temos aquelas 513 pessoas, e são apenas aquelas, com o direito de fala absoluta. Que eles têm imunidade de fala. São 513 pessoas com o direito de dizer qualquer absurdidade. E quem tem que puni-los, se é que cabe uma punição a uma determinada fala, é a própria casa parlamentar a que eles pertencem. E não o Supremo fazendo-se, né, se arvorando de vítima, ao mesmo tempo de investigador,
ao mesmo tempo de denunciante e de julgador disso. Né? Daí porque é uma questão criminal que tem me espantado bastante e que traz insegurança a toda estrutura jurídica, porque a cada momento eles mudam de opinião. Né? É a questão da prisão de segunda instância, por exemplo. Você que trabalha na área de segurança pública, eu particularmente sou amplamente favorável à prisão em segunda instância. Né? Aí vem o Supremo, uma hora diz que pode prender em segunda instância, depois, não é bem assim, não pode. Quer dizer, muda o bel prazer do réu, né? De se é um réu amigo, não pode. Se é um réu qualquer, então pode. Quer dizer, isso traz imensa insegurança. O próprio Supremo Tribunal Federal me parece hoje ser o epicentro da insegurança jurídica que a gente tem. Você, como sendo da área de segurança pública, como sendo uma delegada, você tende a concordar com isso ou você tem uma visão distinta em relação a isso? Olha, eu acho que o momento de maior segurança jurídica é quando eles estão no recesso. Aí você respira aliviado. É o melhor momento, o país... que segurança jurídica. Eles estão no recesso. Entendeu? Eu daria 3 meses de férias, né? Porque o judiciário tem 3 meses eu daria de bom grado. 3 meses, está certo. Como é que um ministro proíbe a polícia de trabalhar? Você deve saber, Rodrigo, que os traficantes de outros estados encontraram no Rio de Janeiro uma colônia de férias. Por quê? A polícia foi impedida durante a pandemia. Que pandemia, Rodrigo? Está tendo festa, está tendo carnaval. Que pandemia é essa? Que a polícia é proibida de subir nas comunidades. A polícia está sempre errada. Agora mesmo, poxa, uma apreensão de não sei quantos quilos de cocaína. A Constituição diz que flagrante delito você não precisa de mandado. Então, são coisas assim que estão na Constituição e que está sendo rasgada todos os dias. Eu, como policial, me sinto desanimada às vezes. Você sabe, botando para uma coisa mais embaixo, mais rasteira, às vezes eu estou despachando um flagrante de roubo e você acredita que é o mesmo? Ele acabou de sair, já está lá de novo. Acabou de sair, está lá de novo. Porque a audiência de custódia foi feita só para o juiz dizer se foi legal ou ilegal. Não é para ele botar na rua. Então, às vezes é o mesmo nome. Ontem mesmo ele estava aqui. Ou seja, bateu na vítima, esfaqueou a vítima, entendeu? Roubou o pertence que o trabalhador dividiu em 24 vezes, 36 vezes que o trabalhador fica naquele BRT lotado, sabe? Para comprar uma coisinha, para ter um bem. Ele foi lá, pum, levou. E no dia seguinte ele está lá tranquilão. Está lá, sabe, passando uma horazinha na delegacia, porque ele já sabe que vai sair. Então o judiciário tem que começar a mostrar a cara. Tem que começar a imprensa mostrar, isso que está acontecendo. Não é isso. A polícia prende e solta, a polícia não faz nada. Porque a fama fica para quem está mais na linha de frente, né? Uma péssima fama, por sinal. Sim, é exatamente isso que me parece que a gente vive, uma completa inversão de valores. Né? O Brasil, me parece que ele se tornou, depois de tantos anos de governos de esquerda radical, ele se tornou um país de valores invertidos, né? Porque aqueles que trabalham na segurança pública hoje sofrem imensas dificuldades e restrições no seu trabalho. Vamos observar no Rio de Janeiro, nosso estado, uma situação na qual o Supremo Tribunal Federal, a gente pega aqueles ministros que só pisam em tapete, em ambientes de ar refrigerado, com carros blindados, seguranças por todos os lados, determinando aqui como a polícia vai atuar, em que limites a polícia vai atuar numa ação de enfrentamento, né, dessa criminalidade, proibindo incursões, proibindo o uso, né, de helicópteros, né? Ou seja, tecendo minúcias, tecendo detalhes, pessoas que não têm
a menor capacidade, a menor noção do que acontece no Rio de Janeiro, das dificuldades que a autoridade policial enfrenta para combater a criminalidade, e mais ainda, como se isso fosse atividade a ser determinada pelo judiciário. Quer dizer, ou seja, como se o judiciário tivesse competência, tivesse atribuição para ficar dizendo sobre isso, quando isso é matéria completamente estranha ao que o judiciário tem que fazer. O judiciário ele tem que, diante de um fato concreto, ele vai simplesmente dizer se ali houve algum excesso ou não. Agora, ficar determinando previamente como a autoridade policial tem que fazer, o que ela pode fazer, se pode sobrevoar de helicóptero ou não. Quer dizer, a gente chegou num grau de insanidade, de bandidolatria, né? de uma insanidade desse discurso de direitos humanos, né? Que, na sua essência, na sua origem, é um discurso muito importante, fruto de evoluções e lutas históricas, mas que a esquerda se apropriou e distorceu completamente o que é direitos humanos. Até porque eu não vejo nenhum interesse com as vítimas. Eu não sei aí se você, na linha de frente, como delegado, verifica essas organizações de direitos humanos, etc., manifestando algum interesse pelas vítimas. Eu não vejo. Não vejo. E tanto assim, é tão louco isso, que quando eles têm que, né, ser assim a ferro e fogo, eles soltam, né? Mais uma vez, a mãe, se é que se pode chamar de mãe, né? Aquele ser lá do menino, né, que permitiu que o menino fosse torturado, que o menino fosse morto, tá solta. Aí a grávida é solta. A grávida é solta por quê? Uma traficante matou, torturou e é solta porque está grávida. Então, eu não consigo entender, sinceramente. Revista, tudo eles dificultam. Parece que para ajudar, sabe, essa corja de traficantes, que eu acho que as pessoas não têm a menor ideia do que eles fazem com os moradores mesmo. Eles obrigam os moradores a fazer manifestações. Eu, como delegada, não prendi um só, não. Já prendi vários criminosos trabalhadores, né? Pode parecer estranho, mas trabalhadores. Prendi um que ele trabalhava durante a semana, inclusive a gente conseguiu prender ele porque viu o logozinho da empresa. E no final de semana, ele era altamente agressivo e violento. Aí, se ele é preso, ele vai mostrar a carteirinha de trabalho dele. Aí pronto. A polícia truculenta pegou um trabalhador. Mas as pessoas não estão sabendo, e a mídia não mostra, que esses trabalhadores também são criminosos. Inclusive, o tráfico estava distribuindo, pedindo carteira de trabalho para que as pessoas tirassem carteira de trabalho. Para nos iludir. Entendeu? Então, a gente até, né, já até uma brincadeira. Morreu, ou é estudante, ou é ajudante de pedreiro, sempre assim. Sim, e é interessante que nesses discursos o sujeito ele tem inúmeras passagens e envolvimentos, mas quando é neutralizado pela autoridade policial, sempre tem aquele discurso, não, era um rapaz cheio de sonhos, ele queria ser DJ, ele queria ser, né, queria ser arquiteto, queria ser isso. Quer dizer, então é um sujeito completamente cheio de sonhos, né, de coisas maravilhosas, era uma alma caridosa. Né? É verdadeiramente chocante o estado de coisas e como se inverteram esses valores e de como a esquerda ela é a esquerda, principalmente essa esquerda radical, ela é abolicionista de penas, ela abertamente discursa, né, sobre a necessidade de liberação dessas figuras absolutamente violentas. E nós temos uma legislação extremamente complacente, que eu fico chocado. Você fala aí dessa
dessa... Isso não pode ser chamado de mãe, né? É um monstro, né? Um monstro foi liberado. E aí eu fico comparando, por exemplo, né, crimes famosos que ganharam notoriedade aqui. Vamos lembrar daquela Christiane Richthofen, lá, né, que matou os pais a pauladas, aquela Jatobá, que matou aquela criança. Crimes dessa natureza nos Estados Unidos, não há a menor dúvida que receberiam ou prisão perpétua ou pena de morte. Não há a menor dúvida, né, crimes dessa natureza. E aqui você verifica crimes bárbaros, uma legislação absolutamente complacente, né, uma legislação absolutamente frouxa, em que o sujeito cumpre alguns anos, tem lá progressões de regime em que em poucos anos, né, ele já sobe para um regime semiaberto, depois vai a um regime aberto e depois tem a sua pena, né, extinta. Crimes que nos Estados Unidos seriam punidos no mínimo, né, com aquilo que eles têm lá, que é aquela prisão perpétua, mas com direito a condicional depois de 40 anos de cumprimento de pena, aquelas coisas, né? E aqui o sujeito rapidamente progride de regime e está nas ruas de novo. É chocante. É chocante. Exatamente. Você falou de crimes famosos, eu lembrei agora. Ninguém mais que eu é contra a violência doméstica. Trabalhei muito tempo em delegacia especializada e sempre a favor da vítima, não da mentirosa, da vítima. E uma coisa que eu ando vendo, naquele caso da Elisa, que picotou o marido, eu ando vendo que eles querem colocar como se qualquer motivo para um crime desse tipo fosse violência doméstica. A violência doméstica virou assim meio de defesa, entendeu? Desculpa. Então os criminosos conseguem pegar temas sérios, temas que tem pessoas que estão sofrendo muito e usar em proveito próprio, né? Ela já tinha ampla experiência, era uma mulher que sabia o que estava fazendo, e eu estava vendo o documentário, ela já saindo de vítima, sabe? Porque ela estava sendo vítima de violência psicológica ou de violência. Simplesmente ela cortou o cara todo, entendeu? Por motivos financeiros, sim, né? E agora... Então, a mídia consegue colocar essas pessoas quase como as próprias vítimas. Troca, inversão mesmo, troca de lugar. Né? E uma coisa que você chama a atenção aí sobre a violência doméstica, você fez uma ressalva, né? Na tua experiência, na linha de frente ali, como delegada e tendo atuado em delegacia especializada nesse sentido, existem percentuais significativos de falsas denúncias em relação a homens? Sim. Como é que é isso? Sim, eu não deixo passar. Se eu conseguir perceber, não deixo passar. Porque isso atrapalha as verdadeiras vítimas. Tem até, se você colocar meu nome no Google e tudo, porque tiveram várias reportagens sobre esse caso, eu prendi uma mulher por denunciação caluniosa na delegacia. Ela foi até a delegacia com os braços todos marcados e disse que a mãe do autor, né, do ex-marido, segurou ela para ele bater. Só que ela não contava que eu e a minha equipe, a gente gostava muito de dar resposta imediata. Bateu, vamos pegar, vamos prender. E nós fomos. Chegando lá, né, estava todo mundo no hospital, a minha equipe estranhou. Quando foi ver, tinha filmagem. Ela deu uma marretada na cabeça da tia do suposto autor, tentou esfaquear ele, e tudo gravado, tudo filmado. As marcas dos braços eram os vizinhos tentando contê-la. Na hora, presa por denunciação caluniosa. Na hora e pronto, entendeu? E quando eu dei entrevista até no Bom Dia Rio, o Fachel falou para mim, fez muito bem. E fiz muito bem mesmo. Isso não é ser contra a mulher, não. Isso é ser a favor das vítimas. Porque senão a Lei Maria da Penha
fica esvaziada. Uma outra que foi lá disse que foi estuprada. Aí o policial deu o exame de corpo de delito para ela fazer, ela chamou o ex para ir para um motel. Aí depois ela foi fazer o exame, entendeu? Só que eu vi que o horário não dava. Ela foi primeiro para a delegacia, depois ela foi estuprada? Como é que é isso? A sorte é que o rapaz também tinha todos os prints de conversa, ela seduzindo. Então é muito perigoso e isso assim distorce, sabe, as histórias das verdadeiras vítimas. Que é um horror. Tem crime pior que estupro? Você fica marcada para sempre. Aí vem uma pessoa e mente que foi estuprada. Eu não sei, sabe? Eu acho que tem que tomar todo cuidado, sim. E repito, isso não é ser contra a mulher. Muito pelo contrário. Isso é ser a favor das mulheres vítimas e da justiça. Você tem que tomar uma atitude dessa que, de repente, pode não parecer, sabe? É politicamente correta. Mas é a justiça prevalecendo. Eu acho muito importante, muito significativo que você fale isso, até porque a esquerda gosta muito de usar aquela expressão lugar de fala, né? O que é uma besteira, o que é uma bobagem completa, mas só para pegar o jargão da esquerda, né? Quando se verifica uma fala como a sua, sendo mulher e reconhecendo que existem excessos e que existem mulheres que fazem falsas denúncias, e principalmente uma mulher que atua como delegado numa área especializada, isso é muito forte, né? É muito mais forte do que eu, por exemplo, homem, estivesse dizendo estas questões, né? Porque eu seria sempre acusado de não ter o meu devido lugar de fala, né? Seria sempre cancelado pela esquerda nesse sentido, né? Mas é muito importante que se coloque, até porque a minha percepção sobre o feminismo é de que se passou do ponto, né? Se passou do ponto. Não sei se você concorda comigo, porque, claro, no passado haviam diferenças jurídicas, haviam diferenças importantes, proibições absurdas aos nossos olhos, né? Quando olhamos para o passado, né? Haviam situações verdadeiramente, aos nossos olhos, hoje bizarras, né? Ao longo do tempo, nós tivemos a modificação de todo o sistema legislativo, a equiparação, né, entre homens e mulheres. Tivemos ali toda uma gama de equilíbrios que foram conquistados em todos os diplomas jurídicos, né? Portanto, hoje a igualdade jurídica entre homens e mulheres é plena. Só que o que nós observamos de alguns anos para cá é um radicalismo cada vez mais de pautas que me parecem que não querem colocar a mulher em nenhum pé de igualdade, e sim de uma superioridade em relação ao homem. Ou seja, são pautas que, de alguma maneira, envolvem até uma posição de repulsa ao homem, né? E muitas das vezes, então, há um verdadeiro exagero, né? E chegamos ao ponto, muitas das vezes, de agora extravasarmos isso para as tais, né, mulheres trans. Eu vou aqui até mencionar e tocar nesse ponto, porque eu tive a oportunidade de ontem ver um vídeo que se passou no shopping de São Gonçalo, né? Eram dois homens travestidos que entraram no banheiro feminino e queriam trocar lá as suas vestes no banheiro feminino. A segurança do shopping ingressou pedindo que eles se retirassem, né? E aí, enfim, foi uma confusão generalizada, e depois gravando vídeos
né, acusando o shopping de ser transfóbico, etc, etc, etc. Então, muitas das vezes eu vejo que esse feminismo exacerbado acabou prejudicando as próprias mulheres, né, que hoje convivem com, por exemplo, homens que se dizem mulheres, competindo, por exemplo, né, em categorias esportivas, em natação, em boxe, enfim, vôlei, qualquer modalidades esportivas, né? Isso é, inclusive, um tema de discussão muito intenso agora na sociedade norte-americana, né? E isso, claro, essas pautas começam a chegar aqui com cada vez mais intensidade. E, sem dúvida nenhuma, essas agendas radicais, né, feministas e LGBT, enfim, têm trazido grande confusão e incerteza e gerado problemas graves, né? Problemas graves. Como é que você vê essa dinâmica do feminismo nessa pauta de violência doméstica? Então, é possível dizer que nem sempre a mulher tem razão? Existem acusações injustas acontecendo em número significativo? Muitas, muitas. E vou repetir, eu coloco mesmo na denunciação caluniosa, porque uma acusação forte e mentirosa acaba com a vida do outro. Você quer ver uma coisa? Você é mulher, você tem um filho. Imagina o impacto para essa mulher ver o filho sendo acusado de estupro injustamente. Não é questão de homem e mulher, é questão de justiça. Agora, realmente um autor, nossa, um autor comigo, eu vou sangrar até pegar. Entendeu? Eu acho que é questão de justiça, não é questão de homem e mulher. Não me peça jamais para... Ai, minha equipe só tem mulher. Não gosto. Eu acho que o bom é todo mundo junto e misturado. Vou te falar um caso de um agressor fortíssimo, ele arrebentou a mulher, e quando nós fomos prendê-lo, o Marcelo, que é da minha equipe, estava com um fuzil e ele tentou tirar o fuzil da mão do Marcelo. O Marcelo é um gigante, conseguiu que ele não retirasse. Se eu tô com a arma e ele vem retirar da minha mão, eu ia atirar, certo? Então, vê como é importante que seja todo mundo junto e misturado. Cada qual no seu, sabe, na sua habilidade. Eu ia matar um homem. Mas, sim, como tinha claro, um outro homem forte tudo na minha equipe, o dano foi bem menor. E tem duas coisas que eu não suporto. Uma coisa é essa fala aqui. Você, como mulher, deveria... Uma bobagem, Rodrigo, tipo Big Brother. Eu torço para um participante. Sou viciado em Big Brother. Eu torço para um participante. Eu falei não sei o que no Instagram, mas você como mulher o quê? Então eu saí da ditadura do patriarcado para cair na ditadura de militantes? Só me faltava essa. Eu como mulher torço por quem eu quiser. Se eu quiser votar em homem, eu vou votar em homem. Se eu quiser votar em mulher, eu vou votar em mulher. Eu como mulher faço o que eu quiser. Eu sou concursada, tenho meu dinheiro, pago as minhas contas, agora eu vou ser obrigada a entrar na cantilha dela. Porque em suma, né, ao fim e ao cabo dessas questões todas, me parece que o atual feminismo ele nada tem a ver com as mulheres, assim como os movimentos raciais nada tem a ver com os negros, e os movimentos LGBT nada tem a ver com as pessoas que não sejam heterossexuais. Na verdade, eles se transformaram em movimentos, eles são movimentos de esquerda, com pautas de esquerda, e que qualquer mulher que não concorde com a agenda feminista, ela será atacada. Qualquer negro que não concorde com a agenda racialista será atacada, assim como qualquer LGBT, né, que não concorde com estas pautas será duramente atacado. O sujeito lá que é gay, a mulher lá que é lésbica, ou a outra pessoa lá que seja bissexual, enfim, e assim sucessivamente, que não acolha aquele pacote
de reivindicações daquele movimento e que diga, não, olha, eu não concordo com isso, eu não tenho essa visão, ele será massacrado e cancelado por essa gente. Então, são movimentos que, na verdade, não têm compromisso de defesa da mulher, dos negros ou dos não héteros, né? E sim um compromisso com as agendas de esquerda. Tanto que, por exemplo, a Folha de São Paulo, eu hoje publiquei também no Instagram, está lá no domingo, né? Foi no domingo, domingo agora, a Folha de São Paulo coloca lá uma matéria, um destaque de que Jesus Cristo teria sido sofrido abusos sexuais antes da crucificação. Quer dizer, ideias absolutamente insanas, coisas grotescas, coisas que causam nojo, ojeriza, né? E que são apenas e tão somente para provocar, né, os valores da cristandade, são para provocar valores familiares, né? Digamos assim, os conceitos, né, que pautam boa parte dos brasileiros, porque boa parte dos brasileiros, a maioria dos brasileiros se diz ou católico ou protestante, enfim, alguma designação cristã, mas a esquerda é sempre de uma violência, de uma agressividade com qualquer ideia cristã que é assustador, né? Quando chega perto do Natal, eu já falo, lá vem aquele grupo de comediantes falido, porque não tem a menor graça mais, botar alguma coisa de Jesus. É Jesus na sauna gay. É Jesus, sempre é isso. Eu me dá vontade de falar, gente, não dá bola, não fala nada, não fala nada, deixa sem polêmica, porque daí eles baixam a bola, porque quer criar polêmica, né? Porque passa o ano inteiro sem um trabalho relevante, né? Olha, nem precisa ser. Eu duvido que algum espírita ia gostar de ver esse deboche demasiado com a figura de Allan Kardec. Sim, claro. Lógico que não, entendeu? Então tudo tem um limite. Eu achei até estranho, porque eu vi que eles fazem tanto isso com a figura de Jesus, e uma vez foram fazer alguma piada de gordo, e a atriz Fabiana Carla se revoltou. E eles pediram 1000 desculpas. Ou seja, uma piada que pode ser gordofobia, eles pedem 1000 desculpas. Agora, uma piada assim forte, assim aviltante, contra uma figura amada que não adianta tentar, porque Jesus está conosco, está com as pessoas, entendeu? As pessoas realmente têm um respeito por essa figura extraordinária. Não adianta. E cutuca. Todo ano, pode ver, chega perto do Natal, vai ter uma gracinha, né? Mas entendeu? Com Maomé eles não fazem nada, né? Não, aí não sei porquê, né? Porque será? Com Maomé não faz nada. Com Maomé não faz nada. Eu queria pontuar uma coisa que eu falava muito nas palestras, quando eu falava de violência doméstica, uma coisa interessante. Eu perguntava, porque eu acho, Rodrigo, que tem que ter, sim, tem que ter palestra, tem que ter educação, sabe? Mostrar nas escolas, tem muita palestra em escola, para não ter agressão, né? Mas eu acho também que na hora do vamos ver, um spray de pimenta na cara, entendeu? Uma coisa assim, tem que ser uma coisa física, na minha opinião. Aí eu perguntava na palestra, vocês acham interessante que uma vítima de violência, lógico, com treinamento e tudo, pudesse ter a posse de arma de fogo? E muitos foram a favor. E de vez em quando vinham e falavam assim, não tem condição, como é que tem condição? Uai, mas o discurso não é que lugar de mulher onde ela quiser? O discurso é que mulher pode tudo? Por que a mulher não tem condição de ter uma arma de fogo dentro de casa? Entendeu? Logicamente, que com todo aquele trâmite, mas às vezes só uma arma de fogo, só um spray de pimenta, só, sabe, uma luta, vai te salvar de um feminicídio. Esse ponto,
você estava falando, e antes eu estava pensando aqui em tocar nesse ponto, porque eu, particularmente, sou armamentista. Eu defendo que um indivíduo que tenha lá a comprovação dos seus antecedentes, que tenha o passe pelos testes necessários, tenha lá o respectivo treinamento, tenha o direito de portar armas. Eu acredito que o sistema, como nós observamos nos Estados Unidos, é aquele mais justo, mais equilibrado, mais sensato. Né? Em suma, o Estatuto do Desarmamento ele só desarmou pessoas como eu. Né? Não houve uma única arma entregue pela criminalidade. O Estatuto do Desarmamento ele só desarmou pessoas como eu, como o meu pai, como o meu tio, como o meu irmão. Ou seja, só pessoas que cumpririam e cumprem a legislação. Né? Ao passo que quando nós trabalhamos esse tema e afunilamos no tema da violência doméstica, em especial da violência contra a mulher, porque vamos ressaltar, a violência doméstica não é apenas e tão somente contra a mulher, né? Existem muitos crimes praticados por mulheres em face de homens, né? Mas aqui estamos focando nisso. O fato é que a forma mais eficiente de uma mulher se defender é permitir o porte de armas a essa mulher. Eu defendo e entendo que o porte de armas ele é a forma mais fácil de você equilibrar as forças, né? Porque não há machão que resista a uma arma bem manejada. Né? Ou seja, a forma de uma mulher neutralizar um agressor, neutralizar uma violência que pode ser cometida contra ela, e equiparar, digamos assim, aquela fragilidade, né, que se coloca se ela está desarmada. Quer dizer, ela, com a arma ela consegue tornar a superioridade física do agressor irrelevante, porque ela vai sacar a arma e manejar aquela arma para neutralizar aquela agressão. Então, eu acho que só que aí o movimento feminista, porque está engajado na pauta de esquerda, não, arma não, armas matam, armas não pode. Então, mais uma vez, a gente recai naquela questão de que o feminismo ele não tem um compromisso de proteção da mulher, e sim das pautas da agenda de esquerda, né? E aí eu quero emendar numa outra questão que eu acho que você gosta muito e eu também, que são os animais, né? Porque enfim, tenho minha vida inteira tendo bichos de estimação, em especial a Bianca cachorro. A Bianca ali, tá vendo? A casa é toda de cubo de gato, tá vendo, né? Quem é que manda na casa, né? Então, eu sempre tive cachorro minha vida toda, né? Hoje tenho um só, mas já tive, enfim, simultaneamente alguns. Meu pai também, meu pai tem gatos, meu irmão tem gatos, a minha namorada tem gatos, enfim, sempre cercado de pessoas que gostam muito, né? E cuidam e têm seus bichos de estimação. E eu sei que você tem um trabalho também, e que te é muito caro, né? que te satisfaz muito, que é o combate à violência contra os animais, né? Me conta um pouquinho dessa tua luta. Olha, isso é um amor imenso. É um amor imenso que é desde pequenininha mesmo. Eu vou te falar que, inclusive, eu virei vegetariana, não porque eu não gosto de carne, mas porque eu acabei vendo algumas coisas que realmente não deu mais para mim. Mas você vê que eu até gosto e abri mão, né, de prazeres que eu tinha. E na polícia eu consegui fazer bastante coisa, entendeu? E com essa lei sanção,
Olha, eu jurava que não ia ser sancionada, te juro por Deus. Falei, nossa, 5 anos não vai ser sancionada. E foi sancionada, e isso é um bálsamo. Por quê? O que acontece? Os animais eram submetidos a severos maus tratos, e quando a polícia levava para a delegacia, por exemplo, em feira e tudo, os agentes, os autores, saíam rindo antes de acabar o registro. Então, essa lei mudou muito e está pegando, entendeu? Eu acho que agora os operadores de direito, os delegados principalmente, eles têm que abraçar essa ideia. Eles têm que abraçar essa ideia como eles começaram a abraçar a violência doméstica. Demorou um tempinho, porque antes era briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quando viram que estava um negócio assim, que era um negócio realmente alarmante, eles começaram, né, com a Lei Maria da Penha e tudo, começaram a levar a sério, e hoje em dia nem precisa falar que violência doméstica é tido como, né, como uma coisa abjeta, uma coisa inaceitável. E os animais têm que ser no mesmo sentido, porque quem maltrata um animal, quem estuda um pouco de psicologia, sabe que o psicopata começa como? Maltratando exatamente os animais. E daí ele vai. Ou seja, porque o Sim, sim. indivíduo... Toda a literatura psiquiátrica relata muito bem isso, né? Que a psicopatia ela se revela desde cedo, e os primeiros atos de violência praticados pelo psicopata costumam ser atos de violência contra animais, né? Isso é bem historiado na literatura psiquiátrica. E é interessante nós observarmos o grau de violência contra animais que nós temos na nossa sociedade. São níveis assustadores, né, de violência contra animais. E principalmente violência contra animais domésticos, né? Ou seja, a gente tem aí situações de verdadeiro absurdo, descalabro, abandono e tortura mesmo, né? É incrível que até hoje você tenha rinhas praticadas, né? Das mais variadas coisas, rinha de galo, botar rinha para cachorros lutarem, é assustador isso, né? Como é que você desenvolve ou desenvolveu esse trabalho? Como é que você, no âmbito da polícia, você buscou desenvolver operações nessa linha pela tua afinidade, ou você foi para algum setor especializado? Como é que foi essas experiências? Eu não fui para nenhum setor especializado, infelizmente, mas quando eu estava, por exemplo, na 74DP São Gonçalo, o que eu podia fazer, eu fiz um trabalho lá que foi muito interessante, que eram com os encaixotados. O cara pegava e encaixotava em encaixotes mínimos todos os cachorros de rua. Eu fui madrinha desse projeto e vários canis que a gente estourou, entendeu? No tempo, na folga, e é muito engraçado que meu marido é policial e ele sempre está trabalhando comigo. E ele perguntou num canil que a gente estourou, um canil assim, sabe, maus tratos mesmo, gravados, os vizinhos gravaram, e ele perguntava para mim, o lugar é de risco? Eu, não! Cara, a gente chegou lá, 10 mil barricadas, um negócio perigosíssimo, sabe? E a gente estourou esse canil. E foi muito interessante que os animais estavam em situação precária mesmo, diarreia, assim, eu fiquei imunda da cabeça aos pés, e a gente tirou todos os animais. E 2 dias depois, um advogado me procurou, falando, doutora, eu tenho um amigo que tem um canil, e ele trata que nem filho, não sei o quê, e a polícia foi lá, levou os animais. Aí ele me mostrando. Quando eu olhei, eu falei, doutor, só para a gente manter a amizade, eu fui. Isso aqui que o senhor está mostrando não existe. Olha, eram os cachorros na caminha, eram os cachorros arrumadinhos. Então, essas pessoas, elas enganam, né? Elas enganam esses canis clandestinos que mostram aquele filhote fofinho e maltratam, exploram, né, as matrizes. Então, hoje em dia, eu fico feliz que tem o Jack, né? O Vinícius, eu vejo que eles têm para dar, né? Porque você vai
bater de frente com muita gente que acha que animal é coisa, que é sua propriedade, né? Como a gente foi outro dia pegar um cara, um médico, né? Ele achando, não, mas eu não posso doar o meu cachorro. Não, senhor. O senhor está sendo investigado por maus tratos. Onde está o cachorro? Tá entendendo? As pessoas acham, Uhum. é meu relógio, eu posso quebrar, eu posso pisar em cima. Não, não é mais assim. Tem uma lei de sanção, e tem pessoas que realmente se importam. Então, fico muito feliz, muito feliz. Uhum. Tomara que eu possa fazer cada vez mais. Vou na folga, vou para esses lugares que não são de risco, né? Que eu minto para o Marcelo. Mas isso me traz uma satisfação, assim, imensa, imensa. E hoje a gente está amparado por isso. Estou falando contigo, né? Que se Deus quiser será um deputado federal e que está preocupado, sabe? Uhum. Estou falando com o Vinícius, que é de um partido que está preocupado, que está fazendo. Isso só me alegra, porque eu estou acompanhada de pessoas bem intencionadas. E agora eu já tô tomando o teu tempo há quase uma hora. Que vamos ver. Então eu quero encerrar com o melhor, que é falar um pouco da tua pré-candidatura a deputada estadual. Como é que você está encarando esse desafio e quais são as pautas que te movem para você encarar esse desafio, né? Porque eu acho extremamente importante pessoas com a tua experiência, com a tua capacidade de trabalho, com a tua trajetória, que se lancem à política, até porque nós precisamos de renovação, nós precisamos de pessoas que entendam da máquina, entendam de segurança pública por dentro, né? Não sejam teóricos de sociólogo falando de segurança pública, eu já estou cansado, né? Exatamente. Então, eu estou extremamente feliz com a tua pré-candidatura e eu queria entender um pouquinho e que você falasse dessa tua motivação e dos debates que você pretende levar para a LERJ, que acho que são extremamente importantes. Bom, os animais, né? Lógico, sempre. A pauta da mulher, mas uma proteção efetiva. Falando bem, assim, uma forma bem coloquial com você. Menos mimimi, mais atitude. Atitude Uhum. mesmo para proteger. Na hora do vamos ver, não adianta falar que o patriarcado. Na hora do vamos ver, a gente precisa de uma política efetiva, de uma mulher forte, de uma mulher sabendo se defender. E, logicamente, a polícia, que é minha Uhum. paixão, é a polícia que realmente ainda sustenta, ainda dá dignidade para as pessoas poderem ir a uma praia. Todo domingo é montada uma operação de guerra para que o cidadão possa ir à praia, né? Então, são essas três pautas que realmente eu acho interessantes, são essas pautas que eu tenho uma experiência e que eu tenho afinidade, né? São Uhum. as Uhum. pautas que eu acho que o povo está precisando bastante entender, sabe? As Uhum. pessoas Uhum. acham uma coisa... eles enganam um pouco a mulher assim, olha, denuncie! Não é assim, denuncie. Eu sempre falo, traga provas. Você está numa guerra. Traga provas para que realmente seja efetiva a proteção da polícia a você. Não é assim, falha alguma coisa. A pessoa vai ser solta, as medidas protetivas não vão dar resultado se você não se juntar à polícia. Se junte à polícia. Entendeu? Sim, até Esqueça. porque essa denúncia desacompanhada de maiores elementos de prova é, podem até expor a pessoa e prejudicar a situação, ela ficar numa fragilidade ainda maior, porque ela não vai ter a medida protetiva, ela não vai ter a proteção da polícia e vai estar ali vendida, né? Vai estar ali completamente a descoberto. Mas não interessa para esse tipo de gente politiqueira falar isso para a mulher. Eles só querem falar assim, denuncie, como se tivesse, já está protegida. Não, não, você tem que falar coisas que ela não vai gostar de ouvir. Tipo, cuidado, cuidado quando eu na rua, muda seus horários. Mas, doutora, eu não sou a vítima, eu tenho que mudar meus horários. Tem, muda, cuidado. Ele sabe seus horários, ele conhece seus familiares. Tá entendendo? Ou ele ou ela, né? Já teve mulher também, menos escala, mas também
Tem homens que foram perseguidos, torturados, né? A gente também tem casos. Mas geralmente a força física do homem é maior. Por isso que eu falo, sabe, mais de violência doméstica contra a mulher. Então eu falo a verdade, sabe? E eu pretendo continuar assim, falando a verdade. E fazendo um bom trabalho. Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, eu já quero deixar aqui o convite, espero que você aceite, para que a gente possa tornar esse nosso bate-papo mais frequente daqui para frente e que a gente possa fazer outras pautas, aprofundar temas e que daqui para frente a gente possa ter uma conversa mais intensa aqui no Instagram, dividir essa tua experiência com aqueles que nos escutam. Tá bom? Tá super aceito. Passou, ó, rapidinho, foi uma delícia. Rapidinho. A gente nem combinou o tema. De repente, né? Para ver como Exato, é que flui, exato. né? A prosa né? é boa, a prosa é boa. Então eu te Exatamente. agradeço imensamente, muito, muito, muito obrigado. E aí eu passo uma mensagem para a gente ver, então, uma próxima data onde a gente pode aprofundar esses temas, tá bom? Foi uma Um honra, beijão bem deputado. grandão para você. Um beijo, muito obrigada. Tchau, tchau.